Shabbat Shalom Lekulam, graças ao Eterno, estamos aqui juntos para concluir os estudos a respeito da Parashat HaShavua, da porção semanal. No nosso caso, hoje, a Parashat Yitro. Vamos então seguir com os nossos slides e vamos avaliar a parte, o núcleo, a parte central dessa porção. Para mim é a parte mais importante de toda a escritura, onde nós vamos ver o próprio Eterno dizendo os seus 10 pronunciamentos. O pessoal traduz, como os 10 mandamentos. Mas, fazendo uma leitura com calma, avaliando bem, nós conseguimos perceber que não são mandamentos em si. Na verdade, são constatações. São realmente pronunciamentos que nos trazem a essência e o caráter do Eterno. Então, vamos juntos, se o Eterno assim permitir, concluir os ensinos. Vamos colocar nos slides. Tá na tela? Opa, tá na tela. Vamos lá então. Comecemos. Shemot, livro de Êxodo, capítulo 20, Shemot 20. Verso 1. Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele le'emor. E Elohim falou todas estas palavras, dizendo... Este é o primeiro dos pronunciamentos. Então eu coloquei umzinho aqui quando você quiser saber qual é o pronunciamento que nós estamos. Aqui do ladinho sempre vai ter o número falando qual é o pronunciamento. Anohi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mebeit avadim. Eu sou o Eterno, o teu Elohim. Observe que aqui nós temos a frase. É como se o Eterno estivesse falando com você, diretamente com você e comigo. Não é plural. Foi uma coisa individual. Apesar da experiência ser coletiva, naquele momento, a situação de ouvir a voz do Eterno acontecia individualmente. Então, ele está falando aqui pra gente, singular e segunda pessoa. Então, é justamente conversando comigo, conversando com você, tá bom? Então, eu sou o Eterno, o teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Que coisa linda, né? Você pode falar, eu nunca estive no Egito. Isso não é bem uma verdade. Se nós fizermos uma análise, um drash, uma associação, nós conseguimos perceber que todos nós em algum momento estivemos no Egito. Como assim estivemos no Egito? O Egito representa aquilo que vai contra a essência do povo do Eterno. O Egito representa tudo aquilo que espreme e esmaga a essência da natureza humana, especialmente no que concerne a conexão dos seres humanos com o Eterno. Então, se em algum momento você vivia uma vida de idolatria, você já esteve no Egito. Ou preso em qualquer um dos pilares de Nimrod, preso em amor por dinheiro, buscando poder sem limites, e também, no caso, religiosidade. Isso tudo tem o poder de prender o homem. E aqui vamos fazer uma análise detalhada a respeito deste mandamento. A gente consegue perceber que a parte central do mandamento é o Eterno revelando o seu ser e constatando que ele é o nosso Elohim. Nós já conversamos ontem a respeito da palavra Elohim, então eu não vou entrar nesse mérito agora aqui nesse momento. Nós vamos partir para fazer uma avaliação do próprio nome do Eterno. Rapidamente, a primeira coisa é calcular a gemátria. Vamos achar o valor numérico do nome. Bendito seja o nome do Eterno. Então,
aqui nós temos 10, aqui nós temos 5, aqui nós temos 6 e aqui nós temos 5. Bem simples de fazer, né? E eu vi pessoas perguntando a respeito de onde se consegue encontrar a tabela. No próprio canal do Telegram tem um PDF. E o Moré Felipe deixou lá disponível. É uma única folha de um PDF que traz todos esses dados, o valor numérico das letras, a semântica pictográfica, ou seja, o significado da letra em si. Tudo isso você consegue encontrar de forma gratuita no canal do Telegram, tá? Então, somando aqui, nós temos 26. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Uma coisa que eu quero colocar é, cada um dos mandamentos é representado por uma letra, porque como a gente sabe no hebraico, letras são números. Então, o Aleph é a primeira das letras. Sendo a primeira das letras, ele tem um valor numérico 1, tá bom? Então eu coloquei ele aqui no cantinho. Agora tem uma observação bem interessante que eu gostaria de fazer com vocês, aqui mesmo dentro da letra Aleph. Olha só que curioso. O Aleph não parece um Vav, ó. Vou até apagar aqui, limpar para a gente poder trabalhar com mais calma. Vamos lá. Olha que legal. A letra Aleph, ela não parece ser um Vav. Olha aqui, pintei ele de vermelho, um Vav. E duas letras Yod. Olha que legal. Vamos somar. Se a gente pegar esse Yud, nós temos 10. Se a gente pegar esse outro Yud, nós temos 10. Se a gente pegar este Vav, escrevi Vav. Nós temos 6, ok? Então, quanto que daria? 10 mais 10 mais 6? 26. A própria letra Aleph é um testemunho do nome do Eterno que nós acabamos de calcular. Bem interessante, né? A letra Aleph mostra que Adonai Echad, assim como Shema. O Shema não diz Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o Eterno é um. Curiosamente, a própria letra do número 1 revela pra gente dentro dela o nome do Eterno. A gente pegou a letra, picou ela e nós conseguimos observar aqui então o nome do Eterno dentro da letra Aleph. Então, se nós podemos associar a letra do número do mandamento com o mandamento em si. Nesse caso, o primeiro desses mandamentos, que na realidade são pronunciamento, a Seret HaDevarim, as 10 palavras, os 10 pronunciamentos, nós podemos ver que a letra Aleph nos explica a essência deste mandamento. Ela indica coisas a respeito do mandamento. Então, assim como o Eterno é um, o mandamento fala sobre a essência do Eterno. Bastante legal também da gente observar que se nós pegarmos o nome do Eterno, 26, e nós extrairmos a raiz, nós teríamos 2 mais 6, que é igual a 8. E eu coloquei aqui a letrinha Ret para vocês. E Ret é o número 8. Por que eu fiz questão de colocar a letrinha? Imagina que você tem uma porta. Você tem uma porta. Se você quiser pintar os umbrais dessa porta, você vai fazer o quê? Assim, né? Ó. Você forma a letrinha Het. Consegue perceber? Curiosamente, a letra Het, que está associada ao nome do Eterno, porque a redução do nome do Eterno dá justamente 2 mais 6, que é 8, nós conseguimos associar com a própria festa de Pessah, que está intimamente relacionado ao momento da libertação do povo do Egito. Olha que coisa interessante. Se a gente parar para pensar, o reto foi o que eles desenharam nos umbrais das portas das casas deles. E o reto fala do nome do Eterno, fala do número 8. Bem interessante, né? E o mandamento fala justamente da saída do povo de Mitzrayim, o que está intimamente associado ao momento em que o povo pintou as portas para proteger o nosso povo da última praga, né? Passava o sangue de cordeiro e aí o destruidor não alcançaria as almas das pessoas que estavam lá dentro. Ou seja, as pessoas continuariam vivas. Bom, ainda temos mais algumas coisas interessantes a respeito do nome do Eterno. Então eu vou seguir fazendo algumas continhas com vocês aqui bem rapidinho, tá bom? Quando o Moshe fala com o Eterno, e Moshe pergunta qual nome eu vou falar aqui que você tem, como que eu vou apresentar você para os filhos de Israel? O Eterno diz o seguinte, tá lá em Shemot 3,15, o nome dele, que ele gostaria de ser lembrado para todo sempre. A frase imediatamente anterior, ao momento em que ele diz, este é o nome que eu gostaria de ser lembrado para todo sempre, é Adonai Elohei Avoteichem, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov Shilachani Aleichem.
O Eterno, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Yitzhak e o Elohim de Yaakov enviou-me até vocês. Este era o nome que o Eterno diz que gostaria de ser conhecido para todo sempre. A partir disso, nós vamos calcular a gemátria desta frase toda. Vamos ver quanto que dá e ver se isso se relaciona com a essência do nome do Eterno. Eu vou anotando aqui, o nome do Eterno é 26. Aqui nós temos, na palavra subsequente, 1 com 30, com 5, com 10, 45, 46. Como essa palavra aparece mais vezes, eu já vou colocar 46 aqui nos lugares que ela aparece. 46, aqui é 46, só que tem mais 6 na frente, então é 52. A gente precisa prestar atenção nisso. Então, vamos seguir aqui. Aqui nós temos 3, Aleph com Bet, aqui nós temos 400, e aqui nós temos 10 com 20, 30 com 40, 70. Então nós temos 473. Aqui nós temos 3 com 200, com 5 com 40. 245 mais 3, 248, o nome de Abraão Avino. Yitzhak, nós temos 100, 100 e 8. 208. Nós temos Yaakov, nosso pai, 80, 180, 182. 182. Aqui nós temos, eu estou fazendo mais rápido para a gente poder avançar, tá, pessoal? Mas depois avaliem com calma, com tranquilidade, que vocês vão bater os valores direitinho. 330 com 50, 380, 388, 398. 398. Aqui vamos 30, 40, aqui deu 60, aqui deu 40, nós temos 100. 100 com 1, 101. Vamos somar tudo agora? Vou pegar a calculadora. Vamos lá. 26 mais 46 mais 473 mais 46 mais 248 mais 46 mais 208 mais 52 mais 182 mais 398 mais 101. 1826 foi o valor. 1826. Prontinho. Aqui nós temos alguns fatos interessantes para nós avaliarmos, tá? 1826. Existe uma maneira de se somar em hebraico que é o mispar gadol. Não é a maneira como os soferim faziam. Eles consideram valores diferentes para as letras sufit, como se elas fossem letras posteriores. Então, o tav termina em 400, aí vem o kaf e assim por diante. Então, eu vou usar essa técnica e a gente vai encontrar o valor, na verdade, a somatória das letras com o maior valor possível que nos permite encontrar o 1826. O Aleph é muitas vezes atribuído com o valor de 1000, por causa de Alfim, que significa milhares. Aqui, se a gente observar, opa, tá errado. Aqui era para ser um P, tá? Vou desenhar aqui para vocês. Deixa eu corrigir isso. Eu não vou conseguir... Provavelmente eu não vou conseguir substituir, mas vou colocar aqui embaixo para vocês. Era para estar assim, ó. Vamos aumentar o tamanho um pouquinho. E pronto, vamos posicionar. Era para estar assim. Ok? E aí nós teríamos o valor de 800. Então a gente soma 1000 com 800. Deixa eu pegar a calculadora aqui também. Não, nem precisa, né? 1000 com 800, com 20, com 6. 1826. Então chama Mispar Gadol. Isso, tá, pessoal? É o Aleph, o P, o Kaf e o Vav. Só que o P, na sua forma sufit, teria esse valor de 800. Não, é uma maneira de se somar, tá? Não tô criando isso. Isso aqui existe. E aí, se a gente olhar para essas letrinhas,
nós conseguimos ter como se fosse uma frase, um direcionamento para nós do que está acontecendo. O Aleph, a gente sabe que representa o eterno. É como se o eterno estivesse se revelando, porque o Fé é boca, significa falar, e o Kaf, mão, no sentido de sustentar, segurar, ajudar. Então, o eterno, ele se revela e sustenta os homens. O homem, porque o Vav é o número 6 e representa o homem. Então a gente consegue perceber que este nome dele se condensa nisso. E fazendo a gemátria, nós encontramos 1826 e transferimos aqui para essa maneira de se somar, né? Que é com a contagem Gadol, com as letras sulfito com valor diferente. Muito interessante perceber a frase que a pictografia das letras revela para a gente. E novamente nós temos 1 com 8, vamos somar 9, mais 2, mais 6. 9 mais 2 mais 6 é 11 mais 6, que é 17. 17, vamos fazer aqui 1 mais 7 igual a 8. Então, novamente, nos traz ao nome do Eterno. Aqui eu tive a honra de receber esse presente do professor Masluan. Obrigado, meu irmão. Shabbat Shalom. Olha que quadrinho mais lindo. Aqui nós temos o nome do Eterno. E observando um dia esse quadrinho, estava tomando café da manhã, tranquilo, e olhei para ele e notei que a gente podia fazer a mesma coisa que nós fizemos com o Aleph aqui. Lembra que a gente dividiu ele em Yud, Yud e Vav? Daria para a gente fazer a mesma coisa com o nome de Adonai. Olha que legal. Se nós pegarmos, a gente pode olhar como um Yud, um Dalet, um Vav e outro Yud. Então nós teríamos 3 Yud. Vou anotar aqui, ó. Yud 1. Vou mudar de cor para ficar melhor para enxergar. Yud 1, também vou deixar o risco um pouco mais grosso. Yud 1, 10. Veja como é semelhante a um Yud. Mais 10. Mais 10. Aqui nós teríamos 10 mais 10 mais 10, que é 30. Vamos deixar anotadinho aqui. Sobraria para nós um Dalet, que vale 4, outro Dalet, que vale 4, e um Vav, que vale 6. Então nós teríamos 4 mais 4 mais 6. Então aqui nós teremos 14. 14 mais 30 é igual a 44. O que isso tem a ver? A gente já viu um estudo de um senhor, um cientista, que fala a respeito dele ter enxergado o nome do Eterno dentro do DNA, no sangue, olhando. Eu não sou a melhor pessoa mais indicada, eu vou colocar o vídeo dele para vocês rapidinho aqui. Inclusive peguei do vídeo da Moraquécia, se não me engano, da Parashá Vayetze, de 2024. Shabbat Shalom, minha irmã. E vou colocar para vocês. Mas ele explica que a adenina, guamina, timina, citosina, que são as bases ribonucleicas que formam o nosso DNA, se entrelaçam e formam pontes a certos espaços. E os espaços são 10, 5, 6 e 5. Ou seja, como se o Eterno tivesse colocado o nome dele no sangue. E agora a gente consegue olhar para o nome do Eterno fazendo essa divisão e nós conseguimos enxergar que o próprio nome do Eterno pode revelar o sangue. É bem curioso, porque se a gente parar para pensar, quando o Eterno cria o homem, ele sopra nas narinas do homem. E se a gente estudar um pouquinho de biologia, nós vamos ver que esse sopro, tudo que entra pela narina, pela nossa narina, vai para o nosso pulmão. No pulmão nós temos os brônquios, os alvéolos, os bronquíolos, e lá a gente tem a troca gasosa. Então, o oxigênio entra nas células e sai o gás carbônico. A gente tem a hemoglobina, que vai cuidar de fazer isso. A gente tem a oxihemoglobina, quando recebe oxigênio, e a carboxihemoglobina no momento que ela está pronta para expelir esse oxigênio. Só que a coisa toda a hemoglobina fica no sangue. Esse é o ponto central. Então é como se o sopro do Eterno tivesse parado no nosso sangue. Então o nome do Eterno está no sangue. E a gente consegue encontrar a palavra sangue utilizando o nome do Eterno. Vou limpar aqui para ficar um pouco mais limpo e vou fazer só mais uma vez para vocês perceberem. 10 desse Yud, tô quebrando as letras, tá? Um 10 desse Yud, outro 10 desse Yud aqui. Aqui 4, aqui 4 e aqui 6. 10 mais 10 mais 10, 30. 6 com 4 mais 10, 40. Mais 4, 44. E 44 é justamente a gemátria da palavra sangue. Dam. Nós temos 4, nós temos 40
Agora eu posso diminuir a letra, né? Nós temos 40. 40 mais 4, 44. Que também nos leva para o nome do Eterno de volta. Perdão, nos leva para o nome do Eterno de volta. 4 mais 4 é 8. Então, tudo isso se associa de uma forma maravilhosa. Eu, particularmente, achei muito interessante quando eu vi isso e resolvi trazer para vocês aqui no nosso ensino. Agora eu vou deixar vocês com um vídeo rapidinho de 2 minutinhos do cientista que eu falei. Vamos lá. כולם איתי כל הפרטים. בשנת אוקטובר 86, כשאתה היית פתק בכותל, או לפני זה, אני חקרתי במכון ויצמן בתור רופא. הייתי מדען במכון ויצמן, וחקרתי את ה-DNA של חולדות, עכברים, קופים ובני אדם. 18,000 רקמות של כבד, כליות, שרירים, גם עיניים. האיריס שבתוך העיניים. קיבלתי רקמות ובדקתי אותם במיקרוסקופ האלקטרוני. לידכם, ילדים, המיקרוסקופ האופטי שאתה מסתכל ככה, מגדיל 10,000. המיקרוסקופ האלקטרוני מגדיל 1,000,000 פעם. אתה נכנס לבפנוך של החומר. מיקרוסקופ האלקטרוני זה לא ככה, זה מחשב גדול, ענק, טלוויזיה, ואתה רואה, מה שהוא רואה מראה לך, זה אתה. סבבה, מדע, לא דת, מדע. ויש תוכנה במחשב שמדברת איתי. מה קורה פיזיולוגית? שהסיר לא יתפוצץ, לא ייפתח, אומר לי שמדי פעם, sometimes, התוכנה באנגלית, יש גשר של גופרית, שעושה שהסיר לא ייפתח. רואים את הגשר? גשר, שמחזיק את הסיר, יפה, מחזיק אותו. שאלתי שאלה של $1,000, שימו לב. שאלתי את המחשב, מתי מופיע הגשר? אז המחשב אומר לי שיש חומצות נוקלאידיות על הבסיס של הסליל. יש 4 חומצות, אדנין, תימין, סיטוסין, גואנידין, ATCG, שזה החומצות הנוקלאידיות של הסליל. זה עובדה מדעית. והגשר של גופרית, סולפורו, הופיע ככה. כל 10 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר, כל 6 חומצות גשר, כל 5 חומצות גשר. אמרתי, מה? גשר של גופרית שגורם שהסיר לא ייפתח. אמרתי, ילדים, מה זה 10, 5, 6, 5? גימטריה של י' ה' ו' ה'. תתה בתוך ה-DNA, כמו רמברנט, שעושה ציור וכותב למטה, רמברנט, אני עשיתי אותך. תתה חתם את החתימה שלו, את השם שלו, בתאים שלך, בכל הגוף. גיליתי תתה. Realmente é fantástico, né? É de impressionar, deixa a gente até com o coração mais quente. Bom, agora que nós olhamos o primeiro dos 10 pronunciamentos, nós podemos seguir, vamos para os próximos. Um apanhado, a letra Aleph, encontramos o nome do Eterno dentro da letra Aleph. Se a gente reduzir o nome do Eterno, nós encontramos a letra Het, o número 8, e associamos a saída no Pessah, que foi o que o povo desenhou nas portas. O próprio Het com sangue, que também leva para o nome do Eterno. Veja como é tudo uma coisa que se liga na outra. Nós pegamos o nome que o Eterno quis ser conhecido para todo sempre, conforme ele diz lá em Shemot 3.15, somamos a gemátria, a gente tem 1826, se nós reduzirmos, também vai dar 8. 1 mais 8 mais 2 mais 6, 17, 1 mais 7, também encontramos 8. Se a gente observar a frase que nós geramos usando a gemátria daquele jeito um pouco diferente do que a gente está acostumado, nós podemos encontrar aquela frase bonita, que o Eterno se revela e capacita o ser humano, que é o que nós temos aqui nesse quadradinho. Depois nós pegamos o próprio nome do Eterno e quebramos ele em outras letrinhas hebraicas e somamos essas letrinhas hebraicas e encontramos o número 44 e nos leva diretamente à gemátria da palavra sangue, que dá 44, tá, pessoal? Então, e 4 mais 4 é 8, retornando no início. Eu achei bastante interessante e resolvi trazer para vocês. Vamos seguir então aqui para Shemot 20, verso 3. Gostaria que vocês já de cara se atentassem que nós temos algumas letrinhas aqui
em vermelho, de 42 espaços. De 42 em 42 espaços, nós vamos formar uma outra palavra, e eu gostaria de falar dessa palavra com vocês dentro do contexto deste pronunciamento aqui. Deixa eu pegar o laser, vamos lá. Lo yihye lecha Elohim acherim al panai. Já estamos no segundo pronunciamento. Não haverá para você deuses estranhos diante da minha face, na minha presença. Lo taseh lecha pesel. Não farás para você pesel. Presta atenção nessa palavrinha que daqui a pouquinho nós também falaremos a respeito dela. Vou marcar ela aqui. Pesel. Vamos seguindo por enquanto. Não façam para você uma imagem esculpida. Timuná, Verrol Timuná, perdão. Asher Bashamai, nem qualquer representação do que está nos céus, Mima'al, acima, Va Asher Baaretz, ou que está na terra, Mitahat, abaixo, Vi Asher Bamaim, Mitahat Laaretz, nem que está nas águas que estão embaixo da terra. Não faça para ti nenhum tipo de representação dessas coisas. Lo tishtahaveh, não se prostre diante delas, demonstrando respeito, nem mesmo idolatria. Não é uma coisa para você, vamos com calma, respeitar no sentido de se colocar à disposição para servir, ok? Que é isso que na época esse tishtahaveh, esse se prostrar significa. Estou aqui para ajudar você naquilo que você precisar. Lot ishtahaveh lachem, não se curve diante deles. Velota avdem, e não os sirva, não preste serviço a eles. Ki anohi Adonai Elohecha, porque eu sou o eterno teu Elohim. Não isso aí que você está se prostrando, que você não deve se prostrar. Adonai Elohecha, El Caná, um Deus, aqui a palavra Caná, muitas vezes é traduzido como zeloso, mas a palavra Caná é justamente ciúme. Eu sou um Deus que tem ciúme. É isso que o Eterno está falando. Eu sou um Elohim que tem ciúmes. Se você agora é minha segulá, minha propriedade especial, eu tenho ciúme de você. É isso que ele está dizendo. Então, é como se o Eterno tivesse um relacionamento matrimonial com seu povo. E se seu povo acaba por encontrar outros Baalim, outros senhores, outros maridos, o Eterno, que é o nosso verdadeiro Senhor, passa a ter os ciúmes. Então, a palavra Caná é justificada como ciúme aqui. Poket avot albanim. Eu visito a iniquidade dos pais sobre os filhos. Al shilshim ve al rbiim li soniai. Então, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, é implícito aqui, para os que me odeiam. Como assim? Como assim? O Eterno castiga o filho pelo pecado do pai? Existe maldição hereditária? De fato, não. Não é isso que está sendo dito. A única coisa é que se um pai odeia o Eterno e passa a ensinar o seu filho a odiar o Eterno, esta criança também odiará o Eterno. E isso gerará um ciclo vicioso de maldade. E o Eterno vai vir tomar contas a respeito dessa maldade. Palal pacad, se você plantou, em algum momento você vai colher. E o Eterno vai vir olhar por essa colheita. Se o filho, porém, romper com isso, Ezequiel 36, se não me falha a memória, dá um bom vislumbre disso para nós. Se o filho, em algum momento, que praticava iniquidade, praticava maldade, romper com isso, acabou. O Eterno perdoa os pecados e agora o filho é considerado um tzadik, um justo. Então, lemos aqui, vamos seguir. Vi oseresed la alafim, e eu faço graça. Le ohavei u li shomrei mitzvotai, para os que amam e guardam os meus mandamentos. Quem disse que não existe graça na Torá, está completamente equivocado. Olha a palavra para graça aqui. Chesed. Chesed. Então, o Eterno demonstra a graça, só que existe uma chave para liberar essa graça. E que chave é essa? É justamente amar e guardar os mandamentos. Porque se você não ama os mandamentos e você não guarda os mandamentos, você não precisa de graça. Porque a graça só é entregue se você estiver arrependido. Se não há arrependimento,
não há necessidade de haver graça. Porque a pessoa não se importa com isso. Ela pode estar lá disponível para a pessoa fazer uso, mas só se a pessoa realmente quiser ter acesso a essa graça. E a demonstração de que você quer essa graça, e que eu quero essa graça, é amarmos e guardarmos os mandamentos do Eterno. É bem interessante. Este mandamento traz para a gente a ideia de que nós devemos prestar atenção de ensinar ativamente os nossos filhos a fazerem isso, a prestarem atenção nisso. Inclusive, a letra Beit Casa pode falar a respeito disso, é o segundo dos mandamentos. Então, é interessante a gente poder observar isso. Agora, se vocês também se vocês perceberam, é interessante a gente notar algumas coisas. A primeira delas, que nós temos um nome sendo formado aqui de 42 em 42 letras. Yud, Shin, Vav e Ain. Se eu pegar e anotar Yud, Shin, Vav e Ain, se eu anotar, eu tenho Yud, Shin, Vav e Ain. Yud, Shin, Vav e Ain é o nome de Yeshua, o nosso mestre. Nós podemos também tirar a gemátria, 10, 300, 6 e 70. Isso tudo nos remete a 386. Se nós somarmos 386, nós temos 3 mais 8 mais 6, 17. 1 mais 7 igual a 8 também. Curioso, né? Mesma coisa para a Torá, entre outras coisas. Vamos seguir aqui. O nome de Yeshua aparecer dentro deste mandamento não me parece um acaso. Ainda mais de 42 em 42, que fala dos estágios. Os estágios da Tchuvá. Os estágios que o povo de Israel percorreu desde a saída do Egito até a chegada em Canaã. Nós temos o registro desses estágios. São 42. Ter o nome do nosso mestre marcado de 42 em 42 letras é como se o Eterno estivesse nos dando a dica. Não coloquem Yeshua como um ídolo, como um destes ídolos no caminho de Tchuvá. Enquanto você estiver caminhando pelos 42 estágios, não coloque Yeshua como um ídolo. Esse é o ponto que eu consigo enxergar ao ver o nome do nosso mestre colocado aqui dentro desse mandamento com sequências equidistantes de 42 em 42. Bom, a gente pode também fazer associação do nosso mestre com a Nehushtan, a Nahash Nehoshet. Não sei se vocês se recordam, ela foi criada em Bamidbar para o povo ficar curado de picadas de serpentes abrasadoras. Você pode ver em Números, Bamidbar 21, 8 e 9. E ela é destruída em 2 Reis 18, 4. Por quê? Nesse momento que ela foi criada aqui, ela foi criada como um instrumento de cura. Um instrumento de salvação para o povo. Só que depois o povo se confunde, muitos anos depois, e passa a adorar esta serpente. E aí ela precisa ser destruída, porque ela saiu do status de Tselem, que é imagem, uma imagem feita como uma obra artística ou algo representativo, e passou a ser um Pesalim, um Pesel, algo voltado à idolatria, dentro de si mesma um propósito de serviço. E aí ela precisou ser destruída porque estava fazendo o povo errar. O mesmo acontece com Yeshua. O próprio Yeshua se compara, né, a serpente de bronze. Ele fala, assim como Moshe levantou a serpente no deserto, também cabe o Filho do Homem ser levantado. Então, o próprio Yeshua faz a correlação com a Nehushtan. E, curiosamente, a coisa mais curiosa é que essa semelhança de dentro dos pecados que você comete, você olhar para alguém que pode ajudar você a se salvar, trazer a salvação do Eterno, ser instrumento de salvação do Eterno, como foi a serpente, e Yeshua também tem isso para conosco. Só que essa correlação não termina aí, porque a serpente em outro momento foi idolatrada, e hoje Yeshua também passa a ser adorado como um Pesel. Então a correlação se estende, e a gente pode fazer essa correlação, e fica um aviso. Nós precisamos saber colocar as coisas nos seus lugares, as pessoas nos lugares em que deve estar. Amamos Yeshua, ele será o nosso rei, o Eterno enviará como rei, e ainda assim nós precisamos entender que obedecendo a Yeshua nós obedecemos ao Eterno, porque o que sai da boca dele vem do Eterno, e que a salvação que ele nos traz vem do Eterno. O próprio Eterno fala em Yeshayahu 43, 11, se não me falha a memória, eu sou o Eterno, e fora de mim não há Salvador.
também é muito bonito, que daria pra gente fazer a gemátria dessa frase e encontrar numa outra parte de Yeshayahu. Fica para um momento futuro, eu vejo se consigo montar e encaixar em alguma outra das parashot para vocês, mas é muito bonito poder observar essa frase e associar ela a Yeshua, colocando as coisas nos seus lugares, para que a gente não meta os pés pelas mãos e algo que é bênção se torne um problema nas nossas vidas. Então eu trago luz para isso, para a gente ter atenção com esse ponto. É interessante a gente observar que nós conseguimos extrair o significado, um entendimento a respeito do que é esse pesel. Passal significa esculpir. Mas olha que interessante, o verbo passal é utilizado para falar a respeito das tábuas de pedra em que os 10 pronunciamentos que nós estamos estudando agora foram colocados. Olha que legal. Em Shemot 34.1 nós temos este verso, olha que legal. Vaiomer Adonai el Moshe, Psal lecha, e disse Adonai para Moshe, faça para você, esculpa para você, Shnei luchot avanim, 2 tábuas de pedra, Karishonim, conforme as primeiras eram. Lembra que Moshe quebrou elas? Vi ratavti, e eu escreverei, o Eterno dizendo que ele escreveria, eu escreverei al haluchot, sobre essas tábuas de pedra, et hadevarim, as palavras, asher hayu, as palavras que estavam sobre al haluchot, as tábuas, harishonim, primeiras, as primeiras tábuas, asher shibartá, as que você quebrou. Então o Eterno pede para Moshe esculpir agora as tábuas de pedra, e o próprio Eterno vai lá e escreve as 10 palavras conforme o começo, né? Conforme as primeiras pedras que Moshe havia quebrado. Eu acho bastante curioso o termo Pesal que está aqui, porque a gente consegue fazer uma associação direta a Pesel. E se a gente observar as letras que nós temos aqui, nós temos P, que significa pouca, revelar, Samer, suporte, e Lamed, condução. O Pesel, uma coisa Pesel, para idolatria, ou seja, com função em si mesma, tem justamente o propósito de revelar e suportar no sentido de servir e ser conduzido por aquele ser inanimado. Então a gente precisa saber separar um tzal, que é uma fotografia, uma obra de arte, de um pesel, algo que é utilizado para idolatria. A gente pode colocar diversas coisas como ídolos. Se a gente se apegar, se a gente revelar que a nossa segurança, o nosso guia está no dinheiro, a gente está fazendo do dinheiro um ídolo para nós, por exemplo. Então, nós precisamos entender que não é só a imagem esculpida em si, mas é qualquer coisa que nós coloquemos no lugar do Eterno para nos guiar. E eu tenho para mim que o Eterno utiliza essa palavra aqui de forma obviamente foi de proposital, mas para trazer a memória de Moshe sobre os Pesalim, por causa do advento do bezerro, né, que tinha acabado de acontecer. Então ele está dizendo, se você quiser ser guiado, declarar fé em alguma coisa, ser conduzido por algo, seja conduzido pelo que eu estou escrevendo nessas tábuas, porque isso vem de mim. Deposite sua fé em mim e siga o que está nessas tábuas. Então eu vejo o Eterno utilizando este verbo aqui para Moshe, justamente também para trazer a memória dele e fazer com que ele passasse isso adiante para o povo de Israel. Vamos seguir aqui. Vamos para o terceiro. Lo tisa et shem Adonai Elohecha. Não erga, não levante o nome de Adonai, o teu Elohim. La shavé, para falsidade. Que lo inaque, porque não será inocente, não deixará inocente Adonai, et asher isa et shimo la shavé. Porque o Eterno não deixará inocente aquele que levantar o seu nome para a falsidade. Alguém que usa o nome do Eterno, por exemplo, para fazer negócio. Alguém que usa o nome do Eterno para enganar o seu próximo, para tirar vantagem, para conseguir dinheiro usando o nome do Eterno. Isso é muito sério. Tem uma epidemia de pessoas usando o nome do Eterno, o caráter do Eterno, para conseguir ficar rico, para ganhar dinheiro. É impressionante. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. Inclusive, nós precisamos tomar cuidado para não nos exaltarmos no nome do Eterno. Como assim? Utilizar-se do nome do Eterno para achar que nós somos superiores a outras pessoas.
apesar de estarmos hoje no caminho de Teshuvah e pretendemos seguir assim, nós nunca podemos nos sentir melhores de quem ainda não ingressou no caminho de Teshuvah. Todas as pessoas, em algum momento, eu creio que terão acesso a esse caminho. E nós não somos melhores do que ninguém por estarmos andando nesse caminho. Cabe apenas ao Eterno julgar os nossos corações e nossas atitudes. Ninguém mais. Então nós não podemos fazer isso com o nosso próximo. A letra Gimel, camelo, fala sobre isso. Nós não podemos nos exaltar, sair desfilando de camelo com o nome do Eterno, falando, eu sou servo do Eterno, você não. Então a letra Gimel também pode ensinar a gente a respeito deste mandamento neste sentido. O nome do Eterno aqui aparece 2 vezes, tem 51 letras e a gemátria de 4.451. No final a gente vai somar tudo, vocês vão ver que impressionante também. Vamos para o 4º pronunciamento. Esse aqui é o mais abominado pelas pessoas, né? Quando eu falo da escritura para as pessoas, muitas pessoas, especialmente os religiosos, quando escutam a respeito do Shabat, é complicado. É uma situação complicada, porque foi feito quase que uma lavagem cerebral nas pessoas ao longo de 1.700 anos para retirar este mandamento. Porque este mandamento traz para nós a oportunidade de sermos testemunhas do que é servir ao Eterno nessa terra. Então, a gente precisa observar isso também. Quando a gente fala deste 4º pronunciamento, a gente precisa ter em mente que o Eterno usa a maior quantidade de letras de todos os pronunciamentos. O Eterno também coloca o nome dele 3 vezes dentro deste pronunciamento. Então, vamos ler o 4º pronunciamento. Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Sheshet yamim ta'avod. 6 dias trabalharás. Ve'asita kol milachtecha. E farás todas as tuas obras. Ve'yom hashivi Shabat ladonai. Mas no dia 7º é Shabat, é descanso para Adonai. Elohecha, Adonai o teu Elohim. Lo ta'aseh kol melacha. Não faças qualquer obra. Atá tu Uvnecha, uvterra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, avderra, ve amaterra, nem teu servo, nem tua serva, uberremeterra, nem o teu animal, veguererra, nem o estrangeiro, asher bicharecha, o estrangeiro que está dentro dos seus portões. Ninguém, nem do animal, nem o estrangeiro, ninguém pode trabalhar dentro dos seus portões. É de propriedade sua? Pronto, esse dia cessa, esse dia para, esse dia descansa. Esse é o ponto do Shabat. Porque em 6 dias fez Adonai os céus e a terra. Esse é o ponto do porquê paramos. Etayom veet kol... Etayam e o mar. Veet kol asherbam e tudo que está neles. Vayanach bayom hashvi e descansou no 7º dia. Alken berach Adonai et yom a Shabat vaikadishu e descansou no 7º dia. Por isso Adonai abençoou o dia de Shabat. Então, o motivo é nós trazermos à memória isso que o Eterno criou e através disso darmos testemunho de que o Eterno é o nosso Elohim. Porque o Elohim que criou tudo em 6 dias descansou no 7º. Nós seguimos a ele, então fazemos como ele fez, porque ele nos pediu. É uma oportunidade, olha que legal. E a 4ª letrinha é a porta. E a raiz da palavra porta, inclusive, é a oportunidade, é algo que te dá acesso a alguma coisa. O Shabat é uma porta que te dá acesso. E te dá acesso justamente ao que nós temos aqui em sequências equidistantes de 4, pasmem, de 4 em 4 letras. Tav, Shin, Vav, Ve, Vet e E. Teshuvah. O Shabat é uma porta para Teshuvah. E é uma porta que se você atravessar, você não volta mais atrás. Porque você entende o conceito de ser livre no Eterno. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É maravilhoso poder contar com o Shabat, realmente. Vamos agora para o 5º pronunciamento. Vamos para a letra Re. Isso aqui faz com que nós revelemos a nossa obediência ao Eterno. E o 5 fala de obediência. E também fala de revelar, né? A letra Re fala de revelar. E o 5 fala de obediência. Os 5 rolos da Torá.
carregue, sustente o seu pai e a sua mãe, Limaam yarhun yamecha al hadama asher Adonai Elohecha noten lach, para que se prolongues os dias sobre a terra que Adonai, o teu Elohim, presenteia para você. Então, é um mandamento, um dos pronunciamentos, e o mandamento que vem com uma promessa, para prolongarmos os nossos dias de vida sobre a terra. É bastante interessante, né? Nós podemos também observar que o nome do Eterno aqui aparece uma vez. Então, tudo que o Eterno trata conosco a respeito, tudo que o Eterno trata conosco a respeito do seu nome, nós notamos que ficou na primeira das nossas tábuas, né? Então, agora que nós lemos esse, nós vamos partir para a segunda tábua. É curioso notar que a primeira tábua começa com o primeiro mandamento, que é a letra Aleph, que representa o Eterno. E agora, a outra tábua começa com o sexto mandamento, que é a letra Vav. E o Vav representa o homem. Olha que coisa curiosa. Então a primeira fala sobre o Eterno e a segunda fala sobre o homem. São mandamentos menores, mais simples, mais rápidos. Lo tirtzach, não assassines. Não assassines. São 6 letras e a Gemátria é 729. Aqui é um Vav, tá, pessoal? Lo tiniaf, não adulteres. Aqui a letra que aparece é a letra Zain, é o sétimo. E olha que legal, aqui nós vemos o Vav. O Vav representa a união, amor. Então nós devemos nos unir e ter amor pelo nosso próximo. Não assassinar, é o contrário. Aqui nós temos o Zain, que é santificação, separação. Use o seu casamento não para profanar, mas não para adulterar e profanar, mas sim para se santificar, alcançar a plenitude. Lembre-se que o 7 fala de plenitude. A semana se completa com 7 dias. 7 tem a ver com a palavra shalom, certo? A gente consegue observar isso também. Então, use o casamento para se planificar, uma ferramenta para isso. E o Zain significa ferramenta. E também é representado aí, representa também o número 7. Lo tignov, não furtarás. Lembre-se de ter uma barreira que te bloqueie de tomar aquilo que não é seu. Não roube, não furte. Este é o 8º mandamento representado pela letra Het, que justamente significa barreira. Lo ta'ane berecha et shaker. Não faça falso testemunho, não responda no teu próximo um testemunho mentiroso. Não responda em teu próximo um testemunho mentiroso. Aqui nós temos a letra Tet. É uma serpente. Se a gente olhar para a serpente, a gente se lembra o quê? Do Éden, em que aquela serpente deu um testemunho mentiroso. Ela falou para Adão que ele não morreria. Falou para Havá que eles não morreriam. E de fato morreriam. E justamente a letra Tet significa o quê? Serpente. Bem interessante, né? A gente poder olhar para as letrinhas e entender como elas falam a respeito dos mandamentos que elas representam. Não é para ficar com um estigma ruim de serpente, nem da letra Tet, tá? Como a gente viu, o próprio Yeshua, ele se compara à serpente de bronze, que vem para trazer vida. A gente pode, inclusive, avaliar uma coisa bem interessante aqui, ó. A gente pode pegar Nahash. Se a gente pegar a palavra Nahash, nós temos 58,358, certo? Vamos colocar aqui 358. Se a gente somar, vamos ver quanto dá. 3 mais 5, 8. 8 com 8, 16. 1 mais 6, 7. É isso? 358. Sim. A gente pode pegar a palavra Mashiach também. Vai dar o mesmo valor numérico. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Mashiach. Se nós somarmos aqui, nós temos também 40 com 10 dá 50. Aqui 300, 350. Com 8, 358. Então, Nahash não é uma coisa ruim em si mesma, tá? Mas não tem como a gente não se lembrar do que aconteceu no princípio, pessoal. Então, eu acho interessante associar isso, a mentira, com a letra Tet,
que representa a serpente, para a gente estar atento e não responder um testemunho mentiroso sobre nosso próximo. Lo tahmod, não cobices, beit reecha. Lo tahmod, eshet reecha, não cobices a esposa do teu próximo. Ve avdo, nem o servo dele. Ve amatou, a sua serva. Ve chorou, e o seu boi. Vachamorô, e o seu jumento. Ve rola sher le reecha, e tudo aquilo que pertence ao seu próximo. Esse Tarmod, o Moré Felipe sempre faz uma brincadeira bem legal, né? Explicando pra gente o que é Tarmod. Fica bem simples de entender. Eu não sei contar como ele explica em outros... Se procurar para Shaitro, quando ele está falando a respeito disso, é muito legal de ver. Mas vou dar uma pincelada para vocês a respeito. Você vê, por exemplo, seu vizinho comprou um carro que você acha bonito. Você olha pro carro, fala, nossa, eu queria um carro como esse. Você vai na concessionária e pega um carro igualzinho, da mesma cor. Ele tinha pendurado um negocinho ali no para-brisa, um cheirinho para dar um cheirinho. Você fala, não, eu queria comer esse cheirinho. Você vai lá e compra o cheirinho. Isso não é Tarmod. Você foi lá e conquistou aquilo. Você, com seu esforço, conquistou aquilo. Você não tomou do seu próximo. O Tarmod é quando você quer aquilo que o seu próximo tem, porque é dele, você quer para você, tirando dele. Esse é o ponto. Você conseguir um igual para você não é esse Tarmod. São coisas diferentes. A própria letra Yud nos ensina isso, representando este pronunciamento. Yud significa ação, fazer. Então, lo Tarmod. Yud, trabalhe. Estenda a sua mão e trabalhe. Conquiste o que você precisa. O Eterno vai te abençoar a conquistar aquilo que você quer. Você não precisa querer tirar nada do seu próximo. Então, estes são os 10 pronunciamentos. Somando todas as letras, nós temos 620 letras. Nós temos também, segundo alguns sábios, 620 mandamentos na Torá. Curioso, né? Um mandamento para cada uma das letrinhas. Se nós somarmos 620, nós chegamos, chutem, na palavra... na palavra não, né? O número 8, 6 mais 2, é igual a 8. Quantas vezes aparece o nome do Eterno nos 10 pronunciamentos? 8 vezes. E se nós somarmos a gemátria de cada um desses pronunciamentos, somando tudo direitinho, nós chegaremos nesse número aqui. 48.455. Se a gente somar 5 mais 5 mais 4 mais 8 mais 4, vamos ver quanto que dá. 10 mais 12 mais 4. 26. 2 mais 6, 8. Veja como que tudo isso aqui fala do caráter e fala do nome do Eterno. Bendito seja para sempre o seu nome. Maravilhoso os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos, as Aseret Adevarim, como o Eterno as chama, né? Ele diz Aseret Adevarim. Já vi em alguns casos chamando de Aseret Adibrot. Isso não está compatível com como o Eterno chama. Aseret Adevarim. Os 10 pronunciamentos, as 10 palavras. E aqui eu tenho um ponto bem interessante para falar com vocês a respeito do nosso mestre Yeshua. Se nós formos em Matitiahu, Mateus 22, nós vamos encontrar um estudante perguntando para Yeshua. Vamos ler o texto aqui e a gente conversa a respeito disso. Ve talmid chacham echad. E um aluno, um discípulo, né? Como o pessoal gosta de chamar. Lembrando que a palavra discípulo vem de lamad, que significa aprender, né? O talmid, ele é justamente o quê? O sinal da condução do seu professor. Se a gente pegar tav, significa sinal, e lamid aqui pode ser a condução do professor, que vem da letra lamed. Veja como lamed, está escrito aqui praticamente, né? Lamed, que significa condução. Então o que é o talmid, o aluno? É aquele que é a representação, é o sinal da condução, lamid, do seu professor. Isso é um talmid. Então, isso é um aluno, tá? No conceito da escritura. Aqui nós temos que este discípulo, este aluno sábio, um deles, fez uma pergunta. Aqui um deles se refere que era um dos fariseus que estava conversando com Yeshua, tá? Sha'al oto, perguntou, vai nisehu, e o testou, fez uma pergunta e testando Yeshua, lemor, dizendo, Rabi, meu mestre,
Ei zuhi ha-mitzvah. Qual é a maior mitzvah? Ou seja, vamos trazer para o português. Mandamento é uma palavra masculina, né? Em hebraico é feminina. Então aqui ele usa ri, que é ela. Então qual a maior das mitzvah? Da mitzvah. Qual a maior mitzvah? Ou seja, qual o maior mandamento? Qual é o mandamento hagidolá? Qual é o mandamento maior? Da Torá, escrito na Torá? Qual que é o maior dos mandamentos contido na Torá? É isso que ele quer dizer aqui. Vamos ver o que Yeshua responde. Vaiomer Yeshua Elair. E disse Yeshua para ele, Ve'ahavta et Adonai Elohecha. E amarás o Eterno, o teu Elohim. Bechol levavecha, com todo o teu coração. O verrol nafshecha, e com toda a tua alma. O verrol meodecha, e com toda a tua capacidade. É isso que Yeshua responde. A gente sabe que é o Shema, né? Ele está falando a respeito do Shema. Em seguida, ele continua. Ele não se contém em dizer para o aluno apenas aquilo, mas ele traz uma chave muito especial para a gente. Quer ver? Zohi ha-mitzvah hagdolá. Esse é o maior dos pronunciamentos. Esse é o maior dos mandamentos, na verdade. Ve'harishoná. Esse é o primeiro. Ve'hashiniá. E o segundo. Aqui é uma palavra feminina, tá? Porque mitzvah, como eu já expliquei, é feminino. Então eu tô trazendo tudo pro masculino pra gente entender, porque em português é masculino a palavra mandamento. Damitá, então o segundo em semelhança. Aqui a palavra para damitá é a mesma quando o Eterno cria o homem, kit selemeno que demuteno, imagem e semelhança. Então aqui é semelhante, tem correlação direta, é super parecido. Lá, a esta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Yeshua responde que o maior é amar o Eterno sobre todas as coisas. Ele fala como? Com toda a sua capacidade, com tudo que tem para você, com todo o seu coração, com tudo que sobejar para você. É assim que você vai amar o Eterno. E tem outro mandamento que é semelhante, e é o segundo, que é amarás o teu próximo. Você pode me perguntar, seria esperado que Yeshua respondesse que o maior dos mandamentos é um dos 10 pronunciamentos. Mas não, ele cita aqui mandamentos que não fazem parte das Aseret HaDevarim. Não estão nas Aseret HaDevarim. Olha só que coisa. Mas é mais ou menos o contrário. Yeshua traz pra gente que o primeiro mandamento que ele fala é semelhante ao segundo, e desses dois que Yeshua traz, dependem toda a Torá e os profetas. Nós vamos ver aqui. E em cima desses dois, sobre esses dois, ha-mitzvot, esses dois mandamentos, Haele, que eu te disse, mais ou menos isso, Tiluim, estão pendurados. Kol ha-Torá ve'haniriim. Toda a Torá e os profetas. Ora, esses dois mandamentos, em cima desses dois mandamentos, nós temos a Torá e os profetas pendurados. É como se eles estivessem ali se equilibrando em cima disso. Ou seja, fora disso, de amar o Eterno sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, os mandamentos não têm valor. Porque este é o objetivo destes mandamentos. Isso não significa que os outros mandamentos não devem ser cumpridos, mas que, quando cumpridos, precisam ser nas dependências destes dois que Yeshua nos traz. Essa é a chave para entender o que ele disse. E a coisa mais linda é que nós podemos seguir ao pé da letra o que Yeshua nos disse. O primeiro e maior é amar o Eterno sobre todas as coisas. E nós vimos que a primeira tábua começa com Aleph, que representa o Eterno. E os 5 primeiros falam a respeito do Eterno. E a outra tábua começa com Vav, número 6, número de homem, representa o homem. E nós vemos tudo que está ali tem relação do homem para com o seu próximo. Então, veja como ele se encaixa com o segundo dos mandamentos que Yeshua diz. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Yeshua fala que o primeiro é semelhante ao segundo. Agora, se nós estendermos este significado para as tábuas, nós podemos correlacionar independentemente os mandamentos das duas tábuas entre suas posições. Como assim? O primeiro da primeira tábua com o primeiro da segunda tábua, o segundo da segunda tábua com o segundo da segunda tábua. O segundo da primeira tábua com o segundo da segunda tábua, o terceiro da primeira tábua com o terceiro da segunda tábua, o quarto da primeira tábua com o quarto da segunda tábua, o quinto da primeira tábua com o quinto da
Segunda tábua. Vamos ver se é verdade? Vamos ver se isso aqui realmente procede? Se Yeshua, o que Yeshua falou, a gente consegue olhar para os mandamentos dessa forma e fazer essa correlação? O primeiro deles é que o Eterno nos tirou do Egito. Ele é o Eterno e nos tirou do Egito. Ele nos deu vida quando estávamos mortos, porque alguém sem escolha, sem ter o livre funcionamento da sua vida, é uma pessoa que está morta. Então, se o Eterno te dá vida e te livra e te salva, ele é o seu próprio sangue. A vida está no sangue, porque a vida existe por conta do nome do Eterno, por conta do seu caráter. Então, se o Eterno te salva e te dá vida, você pode tirá-la do seu próximo? Obviamente não. Olha o primeiro da outra tábua. Não assassines. Eles estão conectados. O primeiro é semelhante ao segundo. Não cometa idolatria. Nós vimos que o Eterno é um El-Caná, um Elohim Caná, de ciúme, porque é como se nós, como Segular, como propriedade especial do Eterno, nós somos como sua esposa. O povo é como a esposa do Eterno. Você não pode ter outros deuses porque eles seriam Baalim, eles seriam outros maridos para você. Então, se você não pode ter outros deuses, ou seja, ter outros maridos espirituais, vou trazer assim para ficar claro, você também não pode adulterar o seu cônjuge. Se você não pode adulterar com o Eterno, cometendo idolatria, você não pode adulterar com o seu cônjuge. O primeiro é semelhante ao segundo. Só que o primeiro fala do Eterno, o segundo fala com o homem. O terceiro, não tomar o nome do Eterno. A única coisa que a gente consegue tirar do Eterno é o resplendor do teu nome. Não a glória do nome em si, porque ela subsiste por si mesma. O nome do Eterno é glorioso para sempre, independente do que a gente faça. Mas nós podemos manchar a reputação do Eterno tomando o nome dele para falsidade. Então, se a gente não pode tirar isso do Eterno, a gente não pode tirar qualquer coisa que seja do nosso próximo. Eles estão correlacionados. Se o Eterno guardou o Shabat, ele descansou no 7º dia, e nós descansamos por conta do Eterno, dando testemunho de que ele é o nosso Elohim. Nós podemos dar um testemunho mentiroso a respeito do nosso próximo? Não. Se você dá um testemunho positivo, você não pode falhar no seu testemunho para com o seu próximo. O primeiro é semelhante ao segundo. E o quinto, o Eterno escolheu os seus pais. Pode ter muitos problemas, às vezes, com seus pais, discordar de diversas coisas, mas quem colocou você ali foi o seu pai. Ou foi o seu pai celestial, foi o Eterno. Esse é o ponto. Então, se o Eterno escolheu a sua família, você não deve cobiçar aquilo que é do próximo. Porque o Eterno colocou para o próximo o que precisa ser do próximo para que o próximo execute a missão dele da melhor maneira possível. Lembra que nós falamos ontem a respeito de propósito? Ever? É exatamente esse o ponto. Então, olhando para isso, nós conseguimos perceber como as 10 palavras estão conectadas entre si, fazendo jus com perfeição ao que Yeshua disse. O primeiro e maior dos mandamentos e o segundo que é semelhante ao primeiro. Nós conseguimos atribuir isso às tábuas e conseguir ver nas tábuas isso se repetindo como um eco do que o nosso mestre ensinou. Olha o conhecimento, imagina, se desse para ouvir, a gente consegue escutar as palavras de Yeshua através do que está escrito, né? dos escritos nazarenos. Mas eu queria muito poder vê-lo ensinar, porque olha, ele conseguir notar isso aqui e trazer pra gente é fantástico. Realmente é uma coisa que tira a palavra. Bom, depois disso, depois do que nós vimos, depois de estudarmos as 10 palavras, vemos como elas se conectam com o nome do Eterno, 620 letras para 620 mandamentos, o 8 e tudo mais, nós conseguimos ter noção, uma pontinha de noção da grandeza do Eterno. Não sei se você já parou para refletir quão abençoado você é por ter acesso à Escritura. Tem gente no planeta agora, nesse momento que a gente está falando, morrendo por conta da Escritura. Gente que daria tudo para ter uma Escritura e não pode ter. E muitas vezes a gente não dá o valor devido à Escritura. Eu tô falando por mim, tá? Não sei você. Mas eu percebo que muitas vezes acontece isso comigo. É uma coisa pra gente sempre tá melhorando, buscar melhorar, né? Vamos então concluir as leituras finais aqui. E todo o povo enxergava
et hakolot, as vozes. São vozes que se materializaram. Ve'et halafidim. Como assim? Então eles viam as vozes, viam os relâmpagos, esse é o ponto todo. Ve'et kol hashofar, e viam a voz do shofar. Ve'et ha'ar Hashem, e o monte fumegava. Vaiar ha'am, e temeu o povo. Vaianu, e eles se afastaram. Vaiamdu merachok, e eles ficaram de longe, ficaram com medo e se afastaram. Eles viam, aqui está dizendo no texto que eles viam as vozes. Eu tenho para mim que essas vozes se materializaram da mesma forma que nós vimos ontem, em Atos 2, as vozes se materializando na cabeça daquelas pessoas, como línguas de fogo. Aquilo é uma maneira de se materializar a voz. Mesmo porque a língua é o que faz o som, e uma flâmula parece uma língua, então língua de fogo. Eu percebo que existe semelhança aqui, tem também a respeito de fogo, né? Fumegar, a fumaça, como nós vimos também anteriormente, é um momento assim de uma tensão enorme, né? Vayomru el Moshe, e disseram para Moisés, né? Disseram para Moshe, Daber atá, e mano, fale tu conosco, vê nishmaá, e nós escutaremos. Vê ali daber imanu Elohim, e não fale conosco Elohim. Penamot, para que não morramos. Eles ficaram com medo de morrer. E pediram para que Moshe transmitisse as palavras, e não o Eterno viesse e falasse diretamente com todos. Vai Omer Moshe el-Ham, e disse Moshe para o povo, Al-Tiraú, não tenham medo, não temam, que liva avur nasot, pois ele veio com um propósito de testá-los, testar a vocês, testar etirm, testar vocês. Ba ha Elohim, u ba avur tirie iriato al finechem livilti terretaú, perdão. Então, ele veio com o propósito de provar a vocês, para que o temor dele, o temor de Elohim, estivesse diante de vocês, diante da face de vocês, com o propósito de que vocês não pecassem, para cessar o pecado. Olha que coisa maravilhosa. Veja como é parecido com o que nós falamos, né? Horev, cortar a espada que separa do pecado. Esse foi o propósito do Horev. Vayamod ha'am merachok, e o povo ficou distante. O Moshe nigash, e Moshe se aproximou el ha'arafel, da escuridão. É como se fosse uma neblina, né, de escuridão. Asher sham ha'Elohim, onde ali estava Elohim. Vayomer Adonai el Moshe, e disse Adonai para Moshe, Kotomer el bnei Israel, diga assim para os filhos de Israel, Atem riitem ki min hashamayim dibarti imachem, vocês notaram, vocês viram que desde os céus falei com vocês. Lota asun iti Elohei kesef ve Elohei zahav. Lota asu lachem. Não fareis, né, comigo Elohim de prata, nem Elohim de ouro fareis para vocês. É como se ele estivesse dizendo para eles não emularem, né, as nações fazendo ídolos. Ele traz um lembrete, porque a partir daqui a gente sabe que Moshe vai ter que subir ao monte, e aí não vou dar spoiler das próximas parashot. Meus amados irmãos, assim a gente vai encerrando o nosso estudo a respeito da Parashá Itró. Gostaria de agradecer a todos pela presença, pedir desculpa por eventuais falhas. É uma porção bastante complexa e é muito importante a gente memorizar as 10 palavras para que a gente possa praticar no nosso dia a dia.
e quando nós nos lembrarmos do Eterno, nós nos lembremos que Ele é o nosso Elohim, que Ele nos ama e que Ele entregou isso tudo para nós por puro amor. Então, para nos despedirmos, eu vou colocar o Garganta de Aço para cantar a Birkat Kohanim, nosso violão de ouro, More Haimson, vou colocar também mais uma de suas canções, acho que vou colocar Kadima, acho muito, muito bela a canção. E espero que a sua semana seja abençoada, que você consiga praticar, que tudo que você venha fazer e pensar seja para a honra e glória do nome do Eterno, e que Ele abençoe os seus planos, que Ele proteja a todos vocês, a todos nós, e que Ele esteja sempre conosco. Baruch Hashem, então Shavua Tov, Lehitraot, um beijo no coração de vocês, e Shavua Tov, tchau, tchau! Tenta me